Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Tudo certinho com vocês? Espero que vocês estejam ótimos. Hoje eu estou enviando aqui a nossa aula gravada do dia 30/9. Essa aula aqui eu vou apresentar alguns textos que vocês precisam ler, tá certo? Os dois primeiros que eu vou apresentar e que vou disponibilizar lá pelo SIGA junto com alguns outros, eles são identificados como obrigatório. Esses vocês devem ler e fazer a produção de um resumo para ser enviado pelo SIGA. Então os prazos vocês vão ver ali pela tarefa, tá bom? O primeiro dos textos, só um instantinho, tá aqui, é este, ele se chama Recuperação da Informação na Web. É um texto de 18 páginas, é de leitura relativamente fácil, que ele introduz uma série de elementos necessários de serem compreendidos na disciplina, como os buscadores, a própria internet, web. Vários desses conceitos eu sei que vocês já conhecem, mas a gente está aqui formalmente apresentando na disciplina, tá certo? Aqui ele mostra assim funções que você encontra, né? E características que você deve encontrar nos buscadores, por exemplo, tá certo? Que é retratado no quadro 2. Então, como logo nós vamos falar sobre modelos de recuperação e formas de recuperação, já estou passando aqui para vocês esse texto, que ele também introduz um pouco da questão da recuperação pela lógica booleana, né, o modelo booleano de representação. Tá certo? Então leiam esse texto, é um texto bem tranquilo. O segundo texto, também de leitura obrigatória para a disciplina, é um texto que discute a precisão no processo de recuperação, né? De busca e recuperação de informação quando você está procurando dados em textos, né? Daí esse termo mineração de textos. É um texto curto, de 12 páginas, é bem tranquilo de ser lido. Ele apresenta aqui um apanhado sobre dados bibliográficos, né? Sobre a temática. E aqui ele coloca, né, alguns fatores que influenciam no resultado da busca, quando uma pessoa faz uma busca em uma base de dados, tá certo? Ele introduz aqui noções conceituais sobre o propósito da busca e ele vai discutindo esse assunto. São textos bem tranquilos, tá certo? Uma boa parte do que vai ser falado nesse texto a gente vai discutir na nossa aula, ou então você inclusive já teve contato em outras disciplinas, é muito provável que você tenha, tá certo? Só que aqui ele vai trazer também algumas características relacionadas ao próprio processo de busca, apresentando problemas, apresentando resultados e comentando alguns dos fatores que impedem o sucesso na busca, tá certo? A linguagem desse artigo aqui é bastante tranquila, é bastante simples. Não é um artigo novo, é um artigo de 2006, 2005, se não me engano. 2006 está aqui. Eu acho que vocês vão ler com tranquilidade. Leia esse texto e o outro, que é obrigatório. Façam um resumo apenas, um resumo crítico, comentando as duas abordagens que os dois falam e vendo se você encontra os pontos de conexão entre esses dois textos, tá certo? Junto com esses textos, eu estou mandando mais outros, deixa eu ver aqui, outros 3 textos, tá certo? Deixa eu chamar aqui para vocês. Um deles é esse aqui, que é a Libraries Information Retrieval System, ou seja, um sistema de recuperação por uma biblioteca e um estudo da efetividade ou da não efetividade disso. É um texto em inglês. Eu acho que vocês encontram esse texto na internet se quiserem, para poder traduzir, ou então vocês podem copiar e colar no Google Translator e vocês têm uma tradução aí relativamente boa para vocês consumirem o texto. Também estou mandando o texto chamado Perspectivas Cognitivas da Recuperação da Informação, né? E ele trata de elementos da teoria cognitiva, focando na recuperação de informações, tá certo?
Novamente, vocês podem traduzir esse texto com o Google Translator, ou então aqueles que já aí aproveitaram o tempo aí de pandemia e conseguiram estudar um pouquinho, nem que seja pelo Duolingo, né? Que é uma ferramenta muito legal, talvez já aí se arrisque a ler um pouquinho, tá certo? E o último texto que vai junto é esse aqui. Como a linguagem coloquial ela pode aumentar a efetividade ou ela pode impulsionar a eficácia na recuperação da informação, tá certo? Ou o contrário, né? É o que é o caso aí. Então aqui vocês podem também traduzir pelo Google Translator ou vocês podem aí tentar se arriscar uma leitura. Eu recomendo que se esforcem para tentar ler, tá certo? Esses 3 textos não são obrigatórios, esses 3 últimos, mas eu recomendo muito que você leia, tá certo? Os 2 primeiros são obrigatórios. E não se esqueça de enviar os resumos assim que estiver pronto, tá bom? Um grande abraço, pessoal. Até mais. Ops, eu ainda estou aqui, estou parando aqui. Sumiu o cursor. Agora sim.